né, meus irmãos? Sabe de quem eu estou falando? De Caim e Abel. Quando nosso pai estava sentado lá, nosso pai falava muito. Primeiro falou com Adão e Eva, depois ele começou a falar com Caim e Abel. E Satanás percebeu isso. Percebeu isso e começou. Satanás viu que não conseguia mais tentar Adão e Eva, então ele foi nos filhos, Caim e Abel. Satanás se disfarçou de anjo de luz e tentou enganar os dois. Na história que nós conhecemos, que foi apresentado a vocês no sistema religioso, eu li pelas escrituras, a história que vocês conhecem é que Abel matou a ovelhinha e fez um sacrifício para o nosso pai. E Caim levou as frutas e foi rejeitado. Mas a história, meus irmãos, é ao contrário. Seja inteligente. Nosso pai deu mente para vocês pensar. A história é ao contrário. Os homens que sentaram na cadeira de Moisés sabiam o que estava fazendo. Satanás sabia o que estava fazendo. Eles mudaram isso, meus irmãos, para que existisse o sacrifício de animais. Esse foi o primeiro sacrifício. Quem fez foi Caim. E nosso pai repreende ele. Se você acha que foi Abel que matou a ovelha, então por que nosso pai repreende Caim? Falando, olha, se você age certo, você é aceito, mas se você age errado, logo o pecado bate a porta. Sim, meus irmãos. Quem matou a ovelha? Nosso pai ainda falou, ó, você está agindo errado, seu sombrante está descendo, você está irado. Isso aí, ó, o que você está fazendo é errado. O pecado está batendo a porta, você vai matar seu irmão. O nosso pai já sabia disso. Quem matou a ovelha e fez o sacrifício, até aquele momento, nenhum animal tinha morrido ainda, meus irmãos. Satanás tentou Caim a matar o animal. E depois, quando Satanás tentou Caim a matar a ovelha, é porque, quando Adão falou, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher e se tornará só uma carne, o diabo sabia que estava falando do Messias. E logo quando o diabo soube disso, quando ele viu isso, o que ele fez? Ele começou o sacrifício. Olha, se você vir nessa terra, eu te mato igual eu te mato essa ovelha. E dali para frente, meus irmãos, começa o sacrifício, a ameaça do diabo para o nosso pai, para o nosso Messias. Quando todos os judeus, hebreus, todo aquele povo matava os animais, era um aviso do diabo para o nosso Messias. Se você vir nessa terra, a gente te mata. Era isso, meus irmãos, que estava acontecendo. Então, todo aquele sacrifício de animais, quem mandava fazer era o diabo. O diabo enganou Abraão, o diabo enganou Jacó, o diabo enganou várias pessoas. Eu vou mostrar nesses próximos vídeos para vocês que o diabo se disfarçou de anjo de luz e pedia sacrifício para as pessoas. E como o diabo era espírito, não tinha como matar o animal para ameaçar o Messias, ele usava pessoas para fazer isso. E o primeiro a matar o animal não foi Abel, foi Caim. Caim que matou. Só que eles mudaram a história para fazer nós acreditar numa mentira. Nosso pai disse, eu não aceito sacrifícios. Não aceito sacrifício de animais. Nunca passou isso pela minha mente. E as pessoas começaram, depois disso, dos animais, pegar as crianças, matar as crianças e tacar fogo nas crianças também naquela época. Isso aconteceu muito, meus irmãos. O diabo se disfarçava de anjo de luz, se fazia de Deus, enganava aquele povo, e aquele povo saía matando os animais e matando as pessoas, matando as crianças, para fazer a oferenda. E o nosso pai nunca pensou nisso, meu irmão. Nunca pensou. Então, quando esses homens faziam sacrifício, era um plano do diabo para ameaçar o Messias. Olha, tá vendo essa ovelha? É você. Se você vir aqui, eu vou fazer o que eu fiz com essa ovelha. Cortar seu pescoço e tacar fogo. Por sorte, meus irmãos, os romanos não permitiram tacar fogo no nosso corpo do nosso Messias. Mas, ó, era a vontade deles. Era a vontade deles, meus irmãos. Nosso pai protegeu o nosso Messias. Porque se os romanos não proibissem aqueles judeus pegar, eles iam pegar o corpo do Messias e atacar até fogo no corpo dele, meus irmãos. Porque aí não teria como ele ressuscitar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Quem matou aquela ovelha? Nas escrituras está escrito Abel, mas é mentira, eles inverteram a história. Quem matou a ovelha foi Caim. Abel levou para o nosso pai as frutas. Caim, vendo isso, se irou com o irmão.
porque o nosso pai aceitou ele. E aí o diabo foi em Caim, tentou ele, falou assim, ó, tá vendo? Ele te rejeitou. Vai lá, pega a ovelhinha do seu irmão e mata. E aí quando ele pega a ovelha e mata, e queima, nosso pai já fala para Caim, olha, o pecado está batendo na porta. Você vai ver aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui. Tá escrito aqui, vocês estão lendo? Tá escrito aqui. O pecado está batendo na porta. Você matou o animal e agora o próximo é o seu irmão. E foi o que aconteceu. Só que nas escrituras está o inverso, meus irmãos. Você é pai? Você tem filhos? Se seu filho pega e leva fruta para você, você vai receber ele feliz? Bem? Agora, se um filho seu pega um animal, vamos supor, nos dias de hoje, um filho seu, você tem 2 filhos, um pega a fruta, te dá, e o outro pega seu cachorro, mata e joga na sua frente e taca fogo. Qual é o filho que agiu bem com você? O que te levou as frutas ou o que te matou seu cachorro e tacou fogo? Um exemplo de hoje, mas naquela época foi a ovelha. Então, vocês estão entendendo, meus irmãos? Quem tentou, quem matou a ovelha foi Caim. O primeiro animal a morrer foi aquele. Caim matou o primeiro animal e depois matou o seu irmão. Essa história foi revertida nas escrituras. Para quê? Para eles terem um motivo de poder fazer sacrifício. Mas esse sacrifício, quem pediu para fazer no início, até os dias de hoje, foi o próprio diabo. Enganando o sistema religioso daquela época, que tinha matar os animais. Desde quando, meus irmãos, você vai pegar os seus pecados? Isso é coisa de louco, gente retardada mental, esses bodes do inferno, esse sistema religioso maldito. Isso é coisa de gente retardada mental. Basta você ter amor ao próximo que nosso Pai perdoa o pecado. Basta você praticar o amor ao próximo e ser justo, que nosso Pai perdoa. Como pode? Deixa de ser burro. Vejam o que eles estão fazendo, o que eles fizeram. Eles pegavam um animal, você colocava amor e transferia seus pecados para o animal. Quem inventou isso foi o próprio diabo para enganar as pessoas. Bastava ter amor, que seus pecados eram perdoados. É tão simples. Amor ao próximo, praticar o bem, a justiça, que os pecados eram perdoados. E aí Satanás inventou essa coisa de matar animais, transferir o pecado. Se eu pôr animal e corto o pescoço, queima o animal. E aí subia a fumaça, o diabo fala, se sentia aquele prazer de enganar os idiotas da época. Até hoje, né? Tem muito idiota que faz isso. Engana as pessoas. Então, meus irmãos, é muito complicado os próximos vídeos que eu vou fazer. Mas tenta entender. Se você tivesse 2 filhos, um filho seu te levasse frutas, e o outro filho seu pegasse seu cachorro, te matasse seu cachorro na sua frente, e jogasse gasolina nele, álcool nele, e tacasse fogo, qual é o filho que você ia repreender? Quem incentivou Caim foi o diabo a matar a primeira ovelha do irmão, e depois de ter matado a ovelha do irmão queimado, ele pega, chama o irmão dele, leva para o campo e mata. Quem fez isso foi o próprio diabo, ensinando Caim ao mal naquela época. Porque Abel foi justo. Quando o diabo tentou Abel não aceitou. Porque provavelmente Adão e Eva já tinham falado para ele. Mas como Caim era o mais velho, era cheio de... Não sei como que era naquela época, mas em espírito mesmo. Se vocês parar para pensar, vocês vão ver que Caim tinha muita inveja do irmão mais novo. E Adão e Eva devem ter falado para Caim e Abel, cuidado que o diabo está disfarçado aí, ele vai vir enganar vocês, toma cuidado. Porque se você olhar nas escrituras, depois disso, Adão e Eva nunca mais foi enganado pelo diabo. E aí, como o diabo não conseguiu enganar de novo Adão e Eva, foi nos filhos. E aí pegou Caim, falou para Caim matar um animal, pegar o animal do irmão, que o irmão cuidava, e depois de ter matado, não feliz de ter matado o animalzinho do irmão, a ovelhinha, para ameaçar, porque o diabo estava usando Caim para matar a ovelha, para ameaçar o Messias. Se você vir na terra, como você disse, vai deixar seu pai no céu e deixar sua mãe vir aqui na terra, eu vou te matar igual eu matei essa ovelha. Isso foi uma ameaça do diabo para o nosso Messias. O diabo é espírito, ele não tinha como matar, então ele usou Caim e depois outras pessoas para matar animais, ameaçando o Messias. Então toda vez que os judeus, hebreus, que vocês aí, muitos irmãos ainda adoram o hebraico, que é uma língua satânica, eu vou mostrar para vocês isso mais para frente, parem, pensem. O hebraico nunca foi a língua do nosso Messias. Nunca foi a língua. O povo judeu nunca foi o povo do Messias, escolhido pelo nosso Pai. Eu vou mostrar mais para frente para vocês quem escolheu o povo judeu. Fique preparado, meus irmãos, que daqui para frente tudo que eu vou falar não tem nas escrituras. É tudo na base do Espírito. E aí vocês que são ovelhas, os irmãos da família, vão entender. Mas os porcos que vão passar por aqui, os bodes, esses não vão entender, meus irmãos. Porque o Espírito do nosso Pai
Ele não dá para porcos, nem para bode, mas sim para as ovelhas e para os seus filhos verdadeiros. Então, os próximos vídeos, meus irmãos, é complicado. Então, a semente vai ser lançada. Poucas, meus irmãos, vão acreditar no que eu estou falando. Mas eles mudaram. A Torá é uma farsa. Tem 50% da palavra do nosso pai e 50% da palavra do diabo ali, meus irmãos. Aqueles homens que sentaram na cadeira de Moisés, eles pegaram as escrituras e começaram a arrancar muitas coisas e colocar outras coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Nosso pai diz assim, nas duas pedras que ele deu os 10 mandamentos, diz nos 10 mandamentos, nosso pai deu uma ordem: não matarás. Moisés escreveu: não matarás. Aí depois Moisés aparece dizendo: olha, se sua mulher te trair, você deve apedrejá-la até a morte. Quem mudou isso? Foi os judeus e os hebreus. Como Moisés ia falar duas coisas? Sendo que ele disse para não matar, através do nosso pai, falou para ele, ele passou para a gente. E depois, um pouco mais para frente, ele vem assim, ó, se você pegar uma mulher em adultério, você tem que apedrejar até a morte. Meus irmãos, não foi Moisés que escreveu isso. Não foi. Foi os homens que se assentaram na cadeira dele e começaram a mudar as escrituras. Então, daqui para frente, meus irmãos, só na base da fé e do Espírito. Porque o que eu vou falar para vocês, igual o que aconteceu com Caim e Abel, o que vocês estão vendo, analisa e vê. Só analisar e ver. Vocês nunca escutaram isso que eu falei. E o que vai vir daqui para frente é pior ainda. Porque é hora de restaurar a verdade. E o bode rei tá para vir. Tá para vir. Mais cedo ou mais tarde ele vai vir. Agora eu não vou chamar ele mais de oitavo rei, vou chamar ele de bode rei, porque ele é o líder de todos os religiosos. Então vamos chamar ele de bode rei agora, daqui para frente. Mais cedo ou mais tarde ele vem. Ele só está aguardando uma hora certa. Faltam algumas coisas ainda para ele vir. Por isso que eu disse, 2013 a 2017. Os irmãos que entenderam, muito bem. Desde novembro eu avisei. 2013 a 2017. Tem algumas coisas para acontecer ainda nesse tempo. E nesse tempo é hora de partir o pão. Então hoje vocês entenderam que quem matou o animal foi Caim, não foi Abel. Eles inverteram a história. Quem queimou o animal, fez o sacrifício, foi Caim. O diabo incentivou ele a fazer isso para avisar o Messias. Se você vir nessa terra como homem, eu te mato igual eu te matei a sua ovelha. Foi para isso que foi o sacrifício até os dias de hoje, meus irmãos. Foi uma ameaça do diabo para o nosso Messias.